Comprei um imóvel com defeito, e agora? Este é o nosso assunto de hoje aqui no Papo Legal. Eu sou a Tati Gurgel e esse é o Papo Legal. Quem já assistiu aquele filme Um Dia a Casa Cai? Você já se deparou numa situação parecida? Comprou um imóvel e de repente começam a aparecer infiltrações, rachaduras, problemas elétricos. O terreno que você comprou não tem a mesma metragem que está descrito na escritura. O que fazer nessa situação? A primeira coisa que precisamos entender numa situação dessa é a relação que existe entre a pessoa que está vendendo e a pessoa que está comprando. Se a pessoa que está vendendo é uma pessoa jurídica, uma incorporadora, uma construtora, uma empreiteira, e a pessoa que está adquirindo o imóvel é uma pessoa física que vai utilizar o imóvel para moradia, temos aí uma relação de consumo. Então vamos utilizar as regras do Código de Defesa do Consumidor. Para as demais relações que não são de consumo, vamos aplicar as regras do Código Civil Brasileiro. Então, se o seu caso é uma relação de consumo porque você adquiriu um imóvel de uma incorporadora, de uma construtora ou de uma empreiteira, nós temos o seguinte, e tudo que eu vou falar aqui hoje se refere a imóveis novos. No caso de relação de consumo, não existe a necessidade de se comprovar que o vendedor agiu de má fé. Ocorrendo o dano, ele tem responsabilidades. E o prazo para interpor uma ação judicial contra o vendedor por problemas na construção é de 5 anos, contados da data em que o comprador identificou o problema no imóvel. Então, a responsabilidade do construtor é de 5 anos. Agora, se o problema não for na construção, mas sim uma inadequação do imóvel, como por exemplo, se a tinta que foi utilizada não foi uma tinta de boa qualidade e rapidamente começa a descascar, se na publicidade dizia que no condomínio iriam constar móveis e foi entregue sem os móveis, se a metragem de algum dos cômodos está diferente do que foi anunciado. Nestes casos, o comprador deve acionar imediatamente o vendedor e ele tem 30 dias para regularizar o imóvel. Caso ele não faça a regularização, o comprador tem um prazo de 90 dias para interpor uma ação judicial. E esse prazo de 90 dias, ele é contado desde a data da entrega do imóvel. Então veja que é diferente a inadequação do problema na construção. O problema na construção, a responsabilidade é de 5 anos. De uma inadequação, a responsabilidade é de 90 dias. E na construção, vocês viram que o prazo para se interpor a ação começa a contar da data em que se teve conhecimento do defeito. Já na inadequação, o prazo começa a contar da data da entrega do imóvel. Alguns doutrinadores entendem que esse prazo não seria de 90 dias, mas sim de 1 ano. Então cabe aí uma discussão judicial acerca desse prazo. Agora, se a sua relação não é uma relação de consumo, vendedor e comprador são pessoas físicas. Então, nessa situação, temos o seguinte: se o problema for a perfeição da obra e for um problema aparente, na hora de receber as chaves, você já identificou o problema, você deve imediatamente recusar o recebimento e pedir que o vendedor faça o conserto. Caso o problema seja oculto, ou seja, você recebe o imóvel e depois que começa a morar, identifica que tem um problema, neste caso será necessário comprovar se a culpa é realmente do vendedor ou se foi o próprio comprador que deu causa ao problema. E o prazo, neste caso, para interpor uma ação é de 1 ano contado da data da entrega do imóvel. Agora, se o problema for com relação à segurança e à solidez da obra, esse construtor, mesmo sendo pessoa física, ele tem responsabilidade sobre essa construção por 5 anos, contados a partir da data do habite-se. E dentro desses 5 anos,
O comprador, identificando o problema, ele tem um prazo de 180 dias para interpor uma ação judicial, que é uma ação chamada redibitória, que ele pode devolver o imóvel e reaver o valor que foi pago. Ou ele tem um prazo de 3 anos para interpor uma ação indenizatória, pleiteando uma indenização. Agora, se o problema é com relação à metragem do imóvel, se identificou posteriormente que o imóvel não tem a mesma metragem do que foi contratado, cabe neste caso uma reparação por essa diferença. Mas essa reparação só cabe se essas medidas estiverem especificadas no contrato. Então é muito importante, na hora de assinar um compromisso de compra e venda, na descrição do imóvel, constar todas as medidas do imóvel. E o prazo para reclamação neste caso é de 1 ano contado da data do recebimento do imóvel. Agora, pessoal, tudo isso que eu falo aqui, eu falo em regras gerais. Se você se deparar com um problema desse, seja um problema aparente ou oculto, você precisa contratar um advogado para analisar o seu caso, para analisar a sua relação com o vendedor e interpor a ação judicial competente. Gostou do assunto do vídeo de hoje? Então já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, me siga no Instagram e eu te aguardo na próxima semana com mais um Papo Legal!